Olá, hoje nós vamos estudar mais uma etapa do curso Igrejas que Prevalecem. E nós vamos falar de igrejas cujos ministérios são desenvolvidos em equipe. Marcos 3,14 cita o texto: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Veja bem, Jesus não, mesmo sendo Deus, ele não trabalhou sozinho. Ele deu exemplo, ele escolheu 12 pessoas para segui-lo. É óbvio que Jesus, sendo Deus, poderia fazer tudo sozinho, mas ele quis dar um exemplo de algo que a gente pudesse repetir, replicar, para que o nosso ministério fosse copiado dele e a semelhança dele, a gente pudesse atingir os resultados. Logo, Jesus ele deu o exemplo em várias coisas, inclusive na liderança ministerial. Portanto, quando Jesus escolhe 12, ele chama esses 12 homens para estar com ele, eles conviviam com ele, e convivendo com ele, eles estariam sendo preparados para pregar o evangelho, pregar a boa nova. E então, esses homens eles estariam aprendendo diretamente com o mestre para poder saber como se faz, e quando o mestre não estivesse mais entre eles fisicamente, eles dessem continuidade ao trabalho. Uma igreja saudável não tem lugar para líderes centralizadores. Um pastor que faz tudo sozinho não vai muito longe. Um ministério, qualquer que seja, que o líder não compartilha, não delega as atividades, não compartilha ideias e não trabalha bem em equipe, está fadado ao fracasso. É muito importante para uma igreja saudável formar uma equipe ministerial. Ou seja, determinado ministério não é somente aquela pessoa. O ministério infantil não pode ser só uma pessoa, o ministério de música não pode ser só uma pessoa, e, da mesma forma, todos os demais ministérios. Cada ministério tem que ter uma participação coletiva, com cada membro sabendo o seu papel, desempenhando bem esse papel, e também trabalhando como um time para o benefício do reino de Deus. Para montar essa equipe ministerial, o autor do livro lista alguns conselhos. E o primeiro e mais importante é: comece escolhendo pessoas que Deus vai indicar para você. Ou seja, quem escolhe a sua equipe é Deus. Então, o líder precisa estar em oração, precisa estar atento para reconhecer pessoas escolhidas que façam parte desse ministério com ele. Muitos líderes erram em escolher pessoas meramente por afinidade pessoal ou por algum talento específico. Mas lembre-se que o ministério não é seu, o ministério é de Deus. Ele que escolheu você para liderar, ele que vai escolher também a sua equipe. Esteja atento à voz de Deus. Inicialmente, a gente começa com pessoas que vão dedicar um tempo parcial, porque normalmente a igreja não vai remunerar pessoas para tempo integral para todas as etapas. Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem o pastor, que é remunerado, tem a secretária e a zeladora só. Os outros ministérios da igreja não recebem por isso de tempo integral. Mas cada cristão é um ministro, então mesmo que você tenha a sua outra profissão, qualquer que seja ela, você pode dedicar parte do seu tempo para o ministério. Então, para você formar a sua equipe, você vai trabalhar inicialmente com pessoas que não estão sendo remuneradas para isso, ou seja, pessoas que vão dedicar parte do seu tempo. Isso tem uma série de vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que você não vai ter pessoas 100% do tempo dedicadas àquilo. Mas também
você pode montar uma equipe muito mais dinâmica, uma equipe com mais pessoas, uma equipe mais variada, de pessoas que não podem dedicar 100% do tempo, mas que podem dedicar uma boa parte do tempo e vão fazer um ministério bem feito. Porque cada cristão é um ministro, você não precisa ser pastor ou, ou, ou um missionário para isso. Você pode ser um profissional liberal, um professor, ter a sua vida profissional normal e também ser um integrante bem ativo e eficiente de um ministério dentro da igreja. Para formar o seu time, é importante que você convide pessoas que creiam na mesma visão que Deus deu a você. Isso é um ponto importante, porque o time tem que trabalhar junto e coeso. Se você tem uma visão do ministério que você crê que Deus deu para você, ele também tem que dar essa mesma visão para todos os seus companheiros de ministério. É muito preocupante quando um ministério tem membros em atrito, não só pessoal, mas também de ideias. Então, vamos supor que ali no Ministério de Música eu tenha uma pessoa que só concorde em tocar hinos do Inário durante o culto de domingo. Nós vamos ter um problema, porque apesar de tocar hinos do Inário ser uma coisa boa, não é da visão do nosso ministério, na nossa igreja, tocar somente hinos do Inário. Então, essa pessoa não vai compartilhar da mesma visão. Da mesma forma que se eu estivesse numa igreja mais tradicional, eu não ia me adaptar àquela visão, eu teria que me adaptar à visão daquela igreja ou daquela realidade para tocar só hinos do Inário. Então, é importante que a turma esteja bem afinada. E o ditado fala que a orquestra desafinada tem vida curta. Então, não só no Ministério de Música, mas qualquer equipe que se dispõe a trabalhar junto tem que ter uma visão e apontar na mesma direção, senão dá ruim. Esse aqui é um ponto muito importante. As pessoas que vão trabalhar com você precisam ser ensináveis. Esse ditado meio clichê, Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos, é verdade. Não é que você vai chamar pessoas totalmente ineptas, pessoas totalmente incapazes, não. A gente está falando que Deus vai capacitar essa pessoa para fazer algo, se Deus a chamou para fazer aquilo, tá certo? Algumas pessoas, infelizmente, não são ensináveis, elas acham que sabem tudo. Você não consegue treinar essa pessoa, você não consegue melhorar a performance dela, você não consegue criticá-la, porque ela acha que tudo que ela faz é perfeito e ela está acima de qualquer crítica. E ela não aceita melhorar. Esse tipo de pessoa é muito difícil de trabalhar. Então, você pode ter um profissional muito capacitado, um membro da igreja muito capacitado, quero dizer, mas ele não é flexível, ele não consegue ser ensinável, você não consegue treiná-lo, porque simplesmente ele acha que já sabe tudo e ele não vai mudar em nada a forma dele agir. Esse tipo de pessoa não serve, porque o cristão ele precisa ser moldável, ele tem que ser aparado, ele tem que ser aperfeiçoado em seu caráter, em sua mente, em todas as suas habilidades, para que Deus possa moldá-lo, para que Deus possa aperfeiçoá-lo. Pessoas que acham que são perfeitas não fazem parte do propósito de Deus de aperfeiçoamento e santificação. Então, esse tipo de gente não dá para trabalhar no ministério. Seu ministério pode ficar emperrado por você estar trabalhando com pessoas assim. Dividir o ministério é fundamental. Tanto porque você pode faltar, como você precisa partilhar da responsabilidade daquele ministério com outros. Dividir o ministério não é causar uma divisão nele, não. É compartilhar as tarefas. É você delegar funções, delegar responsabilidades. Então, esse ministério ele vai estar trabalhando junto
glórias e nos fracassos. Quando o time sofre uma pancada, é o time, não é só o líder. Quando você não divide o ministério, tudo que acontece de ruim e de bom fica só com você. Logo, você vai ter pessoas desmotivadas, pessoas desinteressadas e pessoas que não sentem que elas são importantes. E se eu não sinto que eu sou importante no lugar, eu não dou valor àquilo e eu posso largar a hora que eu quiser, eu faço de qualquer jeito, porque afinal de contas, não me sinto parte desse projeto. Você nunca fará algo grande, realmente grande, sozinho. Isso nunca aconteceu, você não vai ser o primeiro. Deus não trabalha dessa forma. Todos grandes ministérios, tudo que Deus fez, tudo que Deus levantou, ele levantou através de homens e mulheres trabalhando em equipe. E por fim, é muito importante que a gente estude a equipe ministerial de Jesus. Esse texto de João 21, de 1 a 23, eu não vou ler aqui, mas ele trata da pesca maravilhosa que Jesus fez com os seus apóstolos após a sua ressurreição. Esse texto é fantástico, eu acho que merece um estudo detalhado, mas a gente não vai fazer hoje isso porque não é objetivo. Mas é nesse texto que os discípulos fazem a pesca maravilhosa, eles veem Jesus e inicialmente eles não conseguem entender que era Jesus, não sei porquê, talvez Jesus tivesse algo diferente no semblante, ou porque eles estavam realmente, era impossível para eles crer que Jesus estava vivo. O fato é que, após acontecer a pesca maravilhosa, eles começaram a entender que era Jesus. E aí, tem uma atitude muito interessante de Jesus com Pedro. Lembre que Pedro havia negado Jesus 3 vezes na ocasião da prisão. E ali, Jesus ele começa a tratar Pedro de forma bem pedagógica, bem terapêutica. E é nesse momento que ele fala que Pedro pergunta se ele o amava. E da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, teve a oportunidade de dizer que o amava 3 vezes. E é uma situação interessante que Pedro, quando percebe que é Jesus, ele estava nu, né? Então ele se veste e vai até Jesus, tem esse momento de restauração, não só não só da sua fé, mas também muito emocional. Imagino que Pedro devia estar massacrado pela culpa por ter negado a Cristo. Mas Cristo tinha falado para ele que ele ia negar. E Pedro ali ele recebe não só a cura emocional da culpa, como ele restaura a sua relação com Cristo. E neste momento Cristo fala para ele que ele iria morrer, né, por amor ao Evangelho. Então Pedro tem não só a restauração emocional, espiritual, como ele tem o privilégio de saber que ele iria poder reparar de alguma forma esse erro de ter negado a Cristo e ter o privilégio de morrer por Cristo. E Jesus deixa bem claro, para Pedro aquilo era importante. Mas por que eu estou falando isso agora? É porque estar atento a essas questões com os seus liderados é muito importante. Cristo deu esse exemplo. E antes dele partir, ele preparou cada ministro. O texto é relatado por João, e João cita também algo importante para ele em relação aos seus últimos dias. Neste texto você pode dar uma lida. Ou seja, cada discípulo foi tratado ali individualmente, curado e preparado para os dias que viriam. Então, meus irmãos, ficam aí 6 conselhos para você montar uma equipe ministerial de forma a ter um ministério vitorioso numa igreja que prevalece. Até a próxima aula e muito obrigado pela sua atenção.